Oi, tô aqui novamente. E hoje a gente vai falar sobre gnomos. O vídeo anterior eu li dois relatos para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos relatos, porque eu gostei muito. Eu estava muito empolgada para falar sobre gnomos com vocês, mas quando eu vi aqueles relatos eu disse não, preciso trazer esses relatos antes. E aí eu trago o assunto dos gnomos, até porque quando a gente fala de gnomo, a gente acha que é uma criaturinha tão fofinha. Então é bem assim. Na verdade não é mesmo. Mas de qualquer forma, eu espero que você goste do vídeo de hoje, porque, bem, foi um conteúdo que fazia um tempinho eu estava precisando me divertir e gravar para vocês foi muito divertido. Me aguarde. Próximos vídeos serão os elementares, mas se você tiver alguma criatura ou alguma coisa aí que você se interessa, mas está com preguiça de, sabe, fazer aquela pesquisinha, de estudar um pouquinho, mas prefere assistir um vídeo, então comenta aí o que que você quer, né? Falar sobre as criaturas ou sobre algo de terror. Eu dei uma pausinha, mas não significa que eu não goste. E caso vocês queiram, eu trago aqui, tá bom? Então é isso, ó. Beijo, vamos pro vídeo. Primeiro a gente tem que entender o que é um gnomo. Você já se perguntou o que é? Consegue imaginar? Eu sei que a primeira coisa que você imagina é algo, um ser, uma criatura, humanoide, e também com baixa estatura. E você não está errado, inclusive, eles têm ali mais ou menos entre 30 a 1 metro de altura. Uma das coisas que vale citar aqui é o seguinte: eles têm um comportamento reservado e esquivo, mas isso não significa que eles também não são criaturas hostis, criaturas bem raivosas. Sim, eles são. Se você tratar ele mal, de forma que eles não gostem, eles vão aprontar muitas com vocês. E eu não estou falando de aprontar no sentido de mover uma coisa de um lugar para o outro. Eles têm essa mania, só que é mais para chamar a atenção ou algo do tipo. Mas quando eles não gostam de você, mover as coisas de lugar é o de menos. Eles vão fazer simplesmente a sua vida andar para trás. Basicamente isso. Inclusive, eles são criaturas da natureza, da terra e todas essas coisas. São guardiões, tá? São guardiões do subterrâneo, das florestas e das riquezas naturais. Eles amam que ofertem as riquezas naturais, que seriam o quê? Aquelas pedrinhas que eu não vou saber agora falar em específico qual é. Também maçãs muito vermelhinhas, e aí quando você parte vai estar ali podre por dentro, porque eles já se alimentaram. E podemos concluir com isso que a hostilidade dele é mais uma forma deles se protegerem contra nós humanos. Uma coisa também que é muito legal e vale citar para vocês, sabe essas criaturinhas que são gnomos, fadas, cogumelos, que as pessoas colocam ali no jardim para que fique enfeitado e tudo? Então, foi uma forma que nós, seres humanos, ali ao decorrer, né, quando foi tomando consciência dessas criaturinhas elementares, eles acabaram criando para que houvesse uma boa relação com os gnomos. Eu acredito que é mais uma forma de você dizer assim, sabe? Eu gosto de você, então você pode vir aqui sempre que quiser, alguma coisa assim. Eu acho que seja mais isso. E eles amam muito, inclusive, tá? É uma coisa que eles têm um apreço muito, muito sobre essas criaturinhas que normalmente é até de gesso. O termo gnomo se popularizou lá no século XVI pelo alquimista Paracelso. E ele classificou o gnomo, os gnomos, como elementares da terra. Inclusive, existe mais três elementares, que seria o do fogo, da água e o do ar, e eu acho que eu vou falar aqui com vocês, já que eu estou falando do gnomo. Então a gente não vai se aprofundar sobre, mas existe um grupo de 4 elementos. Os gnomos vivem debaixo da terra. E, claro, eles tendem a evitar o contato com o humano. Uma das coisas que eu achei super interessante é que no mundo todo tem essa criaturinha. E claro que também tem vários nomes para que a gente possa classificá-los. Só que, só que em cada local, eles acreditam que ela tem uma função diferente, entendeu? E aqui no Brasil, a gente tem um que as pessoas classificam como um gnomo, só que seria o gnomo brasileiro, que é o curupira.
Uhum. Eu nunca cheguei a pensar que o Curupira seria o nosso gnomo brasileiro, ou coisa do tipo, mas existe também outro gnomo, e inclusive também existe um gnomo que é mau, que é o Red Cap, que ele nasceu ali do sangue, das guerras que estavam acontecendo em um local específico, que eu não vou saber falar agora, mas está no vídeo anterior. Na cultura escandinava existe o Tonte, que é um nome muito fofo. Ele protege tanto casas quanto também fazendas. Na Espanha existe o leprechal, que é o protetor e guardião ali dos tesouros. Na América Latina nós temos os duendes. Esse, por outro lado, ele é muito travesso e às vezes pode também ser um pouco hostil. E por mais que cada um deles tenha personalidades diferentes em lugares distintos, fica aquela questão de será se é a mesma criatura que está em lugares diferentes, mas só foi nomeado de nomes distintos? Poderia ser. Eu penso que, independente de ser a mesma criatura da mesma raça ou não, eles estão em terras diferentes, então eles vão agir de formas diferentes. É o que eu penso. Eles vão tentar se adaptar onde eles estão, mas independente de ter muitas histórias por aí na internet, muitos vídeos e fotos duvidosas, ainda assim não há nenhum DNA, fóssil ou, sei lá, registro biológico que prove a existência deles realmente. Mesmo que ainda assim exista relatos persistentes sobre a sua, bem, existência. Ainda assim, temos outras características que vale ser citada, como por exemplo, olhos brilhantes, sensação de ser observado. Essa aqui, eu não acho ela muito válida, na minha opinião. Eu sei que sim, ela está ali, né? Porque quando essa criaturinha existe e ela não aparece, mas ela tá ali, é óbvio que vai ter essa sensação. Mas eu não acho ela tão válida porque ela se enquadra em tantas criaturas, tantas situações, e também tem outras, como por exemplo, aparições extremamente rápidas, principalmente quando é notado. E a maioria desses relatos ocorrem em locais específicos, e é isso que eu vou falar para vocês agora. Um dos exemplos, um dos pontos, na verdade, é floresta densa. E eu queria falar sobre isso com vocês. Eu quero muito. Faz total sentido que sejam florestas densas, justamente pela questão ali que eles são criaturas que protegem, que cuidam, que preservam. Estou tentando não falar muito. Mas o ponto que eu quero chegar é que existe uma criatura, um ser, algo supremo ali, além deles, que observa eles. Então, é meio que um trabalho, sabe? Cada um deles tem a sua funçãozinha, cada um deles vai ali cuidar da natureza, vai fazer com que ocorra algum fenômeno natural e eles têm que trabalhar sempre, tem que estar ali cuidando. E sempre também vai ter alguém observando, alguma coisa ali que a gente não consegue chegar ao ponto. Mas, entende? Então faz total sentido. Se eles estão em uma floresta rala, vamos dizer assim, sem árvores, de duas uma. Ou eles não estão cuidando, não estão fazendo o que eles deveriam fazer, o que é péssimo, porque se eles não fazem o que deveriam fazer, então significa que eles não são bons, ou eles estão ali, foram colocados ali agora, o que eu nem sei se dá, né? Eu não sei se eles ficam se mudando de local em local, mas eu acho que sim. Depois do último relato, eu tenho essa coisinha na cabeça que eu acho que eles ficam ali se mudando se caso algo der errado no lugar em que eles estão. Mas eu não posso afirmar isso também. Agora a gente vai falar aqui no Brasil. A maioria dos locais que ocorre é ali nas regiões rurais do sul, mas também pode ocorrer no interior de Minas Gerais, Serras do Mar e outras regiões, é óbvio, não se limita a um só local, mas aqui, o que eu citei para vocês é a maioria, é onde tem mais relatos, basicamente isso, e avistamentos, né? Enquanto fora do país algumas das características são outras coisas, aqui no Brasil é uma coisa um pouco mais distinta. É mais uns passos ali de bebê, vamos dizer assim, passos bem pequenos, animais agitados, sons noturnos e, claro, tem sempre objetos mudando de lugar. Mas aí eu deixo para vocês contarem o que vocês acham. Gnomos são criaturas boas ou criaturas ruins? Eu, particularmente, tenho medo. Eu não sei dizer exatamente o que eu acho. Eu acho que eu teria medo de uma, sabe, uma criatura pequena com aparência de
idoso. Desculpa! É porque se eu falar enrugado vai dar aparência de idoso do mesmo jeito, aí eu já resumi. Aí não me julga. Mas eu não sei. Não é pela aparência de idoso, mas um pouquinho. Mas ainda assim eu teria medo, porque é algo, sei lá, eu não sei explicar. Eu acho que eu não tenho simpatia, vamos dizer assim, sabe? Tem pessoas que têm vontade de ter ou algo do tipo, eu já não teria, ou algo do tipo também não teria. Mas até porque vocês já viram as imagens, né, que tem na internet, e se forem parecidas com as imagens da internet, eu não queria ter não. E nem queria ver nenhum, de verdade, sabe? Mas comenta aí qual foi a sua opinião, se você realmente acha se eles são bons ou ruins. A gente vai para as considerações finais. A gente tem que entender que eles protegem a natureza, ajuda quem a respeita e recompensa os humildes. Eu esqueci de falar isso. Eles têm esse negócio de recompensar realmente quem é humilde. Caso contrário, eles vão pregar peças, causar doenças, eu deixei isso para falar só no final, e perdas. Essas perdas, eu não sei exatamente se são perdas de posses ou se são perdas assim de vidas, sabe? Ou algo do tipo. Mas ainda assim, cada uma delas, apesar de serem diferentes e terem pesos diferentes, são ruins. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu gostei de estar aqui. Gostei de conversar com vocês. Eu estava precisando, hoje eu não estava falando muito. Eu não ando tão feliz ultimamente, mas eu tô, principalmente, acho que eu tô ultimamente focando muito no canal justamente para que eu possa me distrair, para que eu possa fazer qualquer coisa menos pensar, porque não tá tão legal assim a vida, mas de qualquer forma, eu espero muito que eu tenha trago para vocês um pouco de conhecimento ou de mais informações, ou sei lá, apenas de entretenimento e ouvir alguma voz, que às vezes eu faço isso no YouTube. Se você não gostou do vídeo, envia para quem você não gosta, porque eu tenho certeza que ela vai se decepcionar igual você. Mas se você gostou, eu fico muito feliz. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!